continuar e nesse momento nós vamos abordar então a mediunidade de uma forma mais do cotidiano. Alain, por que existe a mediunidade? Porque tudo tem um propósito, Deus deixou tudo para nós, como você falou há pouco da inteligência, mas a mediunidade com certeza tem um propósito divino para que ela esteja presente na nossa vida. Qual o objetivo da mediunidade? Tudo que existe na Terra tem um motivo. Deus não erra. Se Deus nos ofereceu a possibilidade da mediunidade, alguma razão de ser deverá existir. A nós, os espíritas, a mediunidade ela é um contributo essencial, porque ela nos revela algo extraordinário, que é a imortalidade da alma. Porque através da mediunidade é que foi realmente confirmado que ninguém morre, que todos nós estamos na Terra de passagem e que a disjunção orgânica, no momento da morte biológica, não nos faz crer na perda do ente querido, apenas uma transferência. Através desse estudo da mediunidade, de forma tão bela feita por Allan Kardec, que consta no Livro dos Médiuns, fez com que a humanidade tivesse à sua disposição todo um processo de análise para desmistificar o nada. Desmistificando o nada, nós acreditamos no todo e no tudo, e na bondade divina. Então, como é linda a mediunidade, porque é a forma que eu posso, então, comunicar-me com os espíritos, seja ele ente querido, seja ele uma entidade bondosa que vem nos revelar algo tão saudável. Me faz lembrar aqui a obra extraordinária de Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier fez com que muitas mães abrandassem os corações, que voltassem a sorrir. Pela certeza de que... Pela comunicação do filho amado, principalmente os filhos, né? É muito doloroso a partilha de um filho. Quantas mães e quantos pais consolados pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, com cartas que não deixaram a menor dúvida da relação da vida e da morte. Inclusive, conta a história do processo de Chico Xavier na Terra, que até um crime foi desvendado pela mediunidade. Quando aquele caso em que um jovem foi acusado da morte da sua namorada, da sua noiva, e na verdade não foi ele, foi apenas um disparo acidental. E ele veio comunicar que não havia o assassinato. Dada a assinatura do comunicante, o juiz não teve dúvida, pelo estudo gráfico, que era a assinatura do próprio indivíduo. E ele foi libertado. Então, a mediunidade trouxe para nós uma série de exemplos fantásticos. Nós vemos hoje as obras de Divaldo Pereira Franco, que traz à luz uma visão extraordinária da psicologia através das obras psicológicas de Joana de Ângeles, que vem a colocar em nossa mente uma ideia aprofundada dos processos que nos fazem melhor na vida. Então a mediunidade é um contributo extraordinário. Me parece que a gente pode entender também que é uma ajuda, é uma assessoria fantástica que nós temos do mundo espiritual, né? Porque tantas inspirações, como você citou agora as obras da Joana, quantos conceitos que vêm para ajudar, para nos orientar, então é uma ajuda. Eu digo assim, é uma ajuda, mas eu prefiro dizer que é uma inter-relação. Porque os espíritos que escrevem são os espíritos que estiveram aqui. Todos esses grandes cientistas, filósofos, psicólogos, psicoterapeutas, empresários, eles, de certa forma, colaboram com essa evolução do mundo. Porque, ao partirem, eles retornam através do grande conhecimento adquirido pelo esforço próprio, a cada um segundo as suas obras, e fazem com que haja uma inter-relação entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Então, nós vivemos imersos no meio de espíritos. Eu até diria ao telespectador que nós vivemos no mundo espiritual
de dimensão material, que é a Terra. E os espíritos vivem em um espaço de dimensão etérea, que interrelacionam entre si. Se pudéssemos ter o dom da vidência, nós veríamos aqui na sala espíritos. Eles estão aqui. Eles estão em casa, estão na rua, estão em todos os locais. A maioria deles ainda não bem preparados para o melhor, para o bem, para a pacificação. Mas existem espíritos bondosos que acolhem uma mãe atormentada pela saudade de um filho, ou que acolhem a mãe para dificuldade da educação, ou que acolhem um pai desesperado, muitas vezes, por não poder sustentar a sua família. Os espíritos estão sempre ali nos auxiliando para fazer com que nós possamos viver melhor. Então é uma ajuda interrelacionada. Porque, imagine você, se você amanhã, não vai acontecer isso, mas se você amanhã vir a falecer, a desencarnar, com aqueles dons bondosos que você já adquiriu, e voltando para a parte espiritual, porque a realidade espiritual é lá, a realidade de nossas vidas é no mundo espiritual, e se você souber que tem alguém na Terra do seu afeto e sentir necessidade de auxiliá-lo, o que você vai fazer? É lógico que você vai vir e vai auxiliá-lo. O que tem de estranho nisso? Entendeu? Então, essas inter-relações é que faz com que a mediunidade seja uma bondade divina. É uma preciosidade que nós devemos estudar. Porém, devemos também ter o cuidado de não entrar no âmbito da vulgaridade. Lamentavelmente, há muita vulgaridade no trânsito da mediunidade. Muitas pessoas que são oportunistas e que usam o dom mediúnico, que até possuem, por assim dizer, para fazer com que haja o engano, para que faça com que haja um proveito próprio. Isso é lamentável. Diz o Evangelho do Cristo: dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Ora, se tu é médium, é uma faculdade da alma, como apregoei no início do trabalho nosso. É uma faculdade da alma, ela é inerente ao ser humano. E ao receber uma intuição, ou receber uma visita de um espírito, e esse espírito comunicar-se conosco e dizer algo que nos auxilie ou auxilie alguém, que nós façamos isso gratuitamente, bondosamente, porque assim tem que ser. Agora, evidentemente, quando as pessoas estudam, fazem suas faculdades, têm seus gastos, vão trabalhar, bom, é outra coisa. Aí você tem que cobrar, naturalmente. Mas a mediunidade não, é um dom de Deus. Imaginemos a Terra hoje ser mediunidade, sem sabermos da imortalidade da alma. Imagine o sofrimento que seria, não é verdade? E o vazio, né? O vazio existencial. Né? O nada estaria presente. Que tragédia seria? Então é melhor com que a gente avalie, mesmo não sendo espírita, ou a maioria das pessoas não são espíritas, avaliemos o que essa mediunidade faz na Terra. As intuições. Os sintomas que a gente percebe muitas vezes, que no ouvido da gente, nos dizer algo. Esses pensamentos, né, Alan, que surgem do nada e que nos avisam de algo, né, e nos orientam para ir pelo caminho A e não pelo B, e na sequência a gente descobre que realmente escolhemos o caminho certo, evitamos um mal maior, uma situação maior, né, essas intuições diárias, e é muito interessante, né, Alan, porque no dia a dia a gente convive com isso, né? Olha, veio na minha ideia esse pensamento e eu evitei um problema maior, né? Se isso está tão presente na nossa vida, por que não estudarmos mais, entendermos mais, para que nós possamos usar essa força maravilhosa? Não, quantas vezes você no seu trabalho profissional, no seu trabalho do lar, na condução dos seus filhos, você teve o que a gente chama de sexto sentido, que na verdade é a mediunidade. É a mediunidade. E que te alertou para alguma coisa. E você foi lá e realizou aquilo. Sob as hostes abençoadas do nosso querido Criador. Então nós somos muito felizes. Nós não devemos, em momento nenhum, nos tornarmos infelizes na Terra. Porque a vida está pesada. Não está pesada, não. A vida é uma bênção.
É importante nós entendamos, a mediunidade, ela tem vários tipos. Existe a mediunidade psicográfica, onde o médium escreve. Existe a mediunidade psicofônica, onde você recebe através do pensamento do espírito e você comunica por sua voz o pensamento dele. Há a mediunidade psicopictográfica, que o médium vai lá e pinta. Enfim, há a mediunidade da clarividência, que o médium enxerga. Há a da clareaudiência, que ele só escuta, e etc, etc. Bom, Alan, nós estamos chegando então ao final do nosso programa, né? Nós queremos agradecer a tua contribuição, né? E para você, amigo telespectador, nós queremos fazer a seguinte observação. O fenômeno mediúnico é uma ocorrência de ordem natural, como nós percebemos aqui durante toda essa conversa. Nós podemos identificá-lo durante toda a história da humanidade. Então, só existe uma forma, é conhecer para que nós possamos administrar e entender que faz parte da nossa vida. E aí fica a sugestão, né, que nosso amigo Alan já tinha nos oferecido, do estudo do Livro dos Médiuns. Lá você vai encontrar respostas e afirmações que não vão deixar mais em dúvida e você vai poder conviver naturalmente com esse aspecto que faz parte do nosso ser. Muito obrigada e até o próximo programa.